Oi, gente, tudo bem? Vamos na inicial aula de comparação de frações. Comparar frações e analisar essas frações para identificar qual delas tem a menor e a maior quantidade ou se são iguais. Os símbolos que usamos para comparar são maior que, menor que, igual a. Caso você esqueça quem é o maior ou o menor, você pode usar as mãos para lembrar. A mão direita faz o símbolo de maior e a mão esquerda o símbolo de menor. Observe, mão direita faz o símbolo de maior. Mão esquerda faz o símbolo de menor. Caso você ainda não esqueça quem é o maior e o menor, você pode comparar pela boca do come-come ou do antigo jogo chamado Pac-Man. A boca do come-come sempre vai para o lado do maior número. Então, ela sempre vai pegar o maior número, sempre. Vamos a alguns exemplos. Primeiro caso, quando os denominadores são iguais, a maior fração será aquela que tiver o maior numerador. Lembrando, denominador é o de baixo, numerador é o de cima. Então, observe que aqui os números de baixo, os denominadores, são todos iguais. Então, eu comparo só os de cima. Na letra A, eu tenho 5 e 7. 7 é o maior, certo? Então, 5 vai ser menor que 7. 7 é o maior, então 5 é menor que 7. Olha a boca do come-come como fica, ó. Pegando o maior. Na letra B, eu tenho 12 e 11 para comparar. Eu não comparo os de baixo, porque são iguais. 12 ou 11, quem é o maior? O 12. Então, 12 vai ser maior que 11. Olha a boca do come-come para o lado do maior. Na letra C, eu tenho 3 e 8. O maior é 8. Então, 3 vai ser o quê? Menor. 3 vai ser menor. E a boca do come-come vai para o lado 8. No segundo caso, quando os numeradores são iguais, a maior fração será aquela que tiver o menor denominador. Agora, os numeradores são iguais, os de cima. Os de baixo são diferentes. Quando os de baixo são diferentes e os de cima são iguais, é justamente o contrário. O menor é o maior. Então, ó, quem é menor aqui? 8 ou 9? 8. Então, 8 vai ser o maior. Professor, eu não entendi ainda. Então, vamos explicar assim. Se eu tivesse duas retas, uma eu dividisse em 4 partes e a outra em 2 partes, tá? Uma eu estou dividindo em 4 e a outra em 2. Se eu pegar uma parte de cada reta, observe que onde eu dividi em 4 pedaços, a parte é bem menor. E onde eu dividir em apenas 2 pedaços, a parte será maior. Bem assim aqui, quanto menos divisão eu fizer, maior ele é. Então, olha, 8 e 9, eu fiz menos divisão aqui, ó, o menor. Então, ele será maior. Entendeu? Então, o come-come vai para onde? Pro lado dele. Aqui, quem vai ser o menor? O 7, né? Então, 9 sétimos é o maior número. 9 11 é menor que 9 sétimos. 11 oitavos, 11 quartos. 11 quartos, né? Então, 11 oitavos vai ser menor que 11 quartos. Olha a boca do come-come, sempre querendo pegar o maior. Entendeu? Vamos adiante. O terceiro caso. No terceiro caso, quando os numeradores e denominadores não são iguais, não tem nada igual, é tudo diferente. Pega os denominadores e tira o MMC. No caso aqui, ó, desse exemplo, eu vou pegar o 3 e o 4 e tirar o MMC. O MMC será o novo denominador. Então, vamos achar logo o MMC. O MMC de 3 e 4. Bom, como aqui tem número par, eu divido por 2. 3 não pode dividir por 2, primeiro porque ele não é par. E se eu fosse dividir, sobrava resto.
No MMC não pode sobrar resto. Então, 3, como não dá para dividir, repete. 4 dividido por 2 é 2. Como ainda tem número par, que é o número 2, eu vou dividir por 2. 3 não dá, repete. 2 dividido por 2 dá 1. Agora não tem mais número par. Então, não divido mais por 2. O próximo número primo seria o número 3. Então, vou dividir por 3, porque 3 dá para dividir por 3. Ok? E 3 dividido por 3 é 1. 1 não pode dividir, repete. Agora eu pego esses fatores aqui e multiplico. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. E pego o número 12 e coloco aqui, ó, no MMC. Bom, 12 vai ser os numeradores, né? Lembra? Será o novo denominador. O MMC é o novo denominador. Então, como aqui eu tenho duas frações, serão 2 12. Mas vamos primeiro observar isso aqui, ó. Eu vou pegar o MMC, dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Então, 12, eu vou dividir pelo de baixo, que é 3. Aqui, ó. E vou multiplicar pelo de cima, que é 2. Agora eu faço a conta. 12 dividido por 3, 4. 4 vezes 2, 8. Então, 8 dozeavos é a primeira fração. A segunda fração, 3 quartos, eu vou fazer a mesma coisa. 12 vai ser o denominador. Vou pegar o número 12, dividir pelo denominador, pelo de baixo. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. E multiplicar por 3, que é o de cima. Então, é 12, eu divido por 4, multiplico por 3. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. É bom decorar isso. Então, o que é que eu faço agora? 12 dividido por 4, 3. E 3 vezes 3 dá 9. 9 dozeavos. Aí agora eu vou comparar. Coloco as frações aqui e faço a comparação. Muito bem. Bom, como os denominadores são iguais, o primeiro caso, lembra? Os denominadores são iguais, eu observo os numeradores. 8 é o que de 9? Maior ou menor? Menor, não é? Então, o 8 vai ser menor que 9. Então, a fração maior aqui, ó, é 3 quartos. Essa de cá. Vamos ao segundo exemplo. Mesma coisa, vou pegar os denominadores e tirar o MMC. O MMC de 12, 9. Bom, como tem número par, eu vou dividir por 2. Quanto é 12 dividido por 2? 6. E 9 dá para dividir por 2? Não, porque ele é ímpar. Vai sobrar resto. Então, repete. Aí eu vou dividir por quanto agora? Tem número par. Por 2. 6 dividido por 2, 3. 9 dividido por 2, pode? Não. Então, repete. Repare que agora não tem mais número par. Então, vou dividir por 3, que é o próximo número primo. Dá para dividir por 3? Dá, não é? Então, coloca. 3 dividido por 3 é 1. 9 dividido por 3 é 3. Ainda divido por 3. 3 dividido por 1, aliás, 1 dividido por 3, não pode, repete. 3 dividido por 3 dá 1. Aqui eu multiplico os fatores. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, 36. Coloque esse 36 cá. Bom, lembrando que 36 é seu denominador, não é? Pega agora o MMC, divide pelo de baixo, ou divide pelo 12, multiplica pelo de cima, que é 7. Então, 36, vou dividir por 12 e multiplicar por 7. 36 dividido por 12 é 3. E 3 vezes 7 vai dar 21. Então, 21 36avos é a primeira fração. Vamos à segunda. Lembrando, o denominador é o MMC. Então, vou pegar o 36, vou dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima. 36 eu divido por 9. E multiplicando por 5. Então, 36 eu divido por 9 e multiplico por 5. 36 dividido por 9 é 4. E 4 vezes 5 é 20. Ok?
Vamos comparar agora. O que 21 é de 20? Maior ou menor? Maior, não é? Logo, a fração 7/12 vai ser a maior. Essa fração é maior que 5 nonos. Uma maneira prática de deixar os denominadores iguais é usar o método da borboleta. Pega os denominadores e multiplique-os formando um novo denominador. Vamos ver o exemplo? Está aqui o exemplo. 4/6 e 3/8. Vou pegar os denominadores e vou multiplicá-los. 6 vezes 8, 48. Esse 48 vai ser o novo denominador. Então, colocamos aqui o 48 em cada fração, abaixo. Segundo passo é multiplicar o numerador da primeira, que no caso é o 4, pelo denominador da segunda, que no caso é o 8. Então, multiplico, primeira e segunda. O numerador e o denominador, o de cima com o de baixo. Então, vamos lá. 4 vezes 8, 32. Esse 32 vai ser o numerador da primeira. Agora eu vou multiplicar 6 com 3, ou seja, o de baixo com o de cima. Primeiro foi o de cima com o de baixo, agora é o de baixo com o de cima. Ou seja, multiplicar o denominador da primeira, que é o 6, pelo numerador da segunda, que é o 3. Então, eu tenho 6 vezes 3, 18. Esse 18 vai ser o novo numerador. Agora eu comparo. Quem é maior, 32 ou 18? 32, não é? 32 é maior que 18. Símbolo de maior. Vamos a um outro exemplo? Um detalhe só. O método da borboleta ele é bom só quando tem duas frações. Quando possui mais de duas frações, a coisa começa a complicar. E muitos alunos acabam errando. Vamos a um outro exemplo. Agora com 3 frações. Primeiramente, vamos pegar os denominadores para achar o novo denominador comum. Então, eu tenho 8 vezes 4 vezes 6. 8 vezes 4 é 32, vezes 6 é 192. Então, 192 vai ser o denominador das 3 frações. Agora eu vou pegar o número 5 e multiplicar pelos denominadores das outras frações. Eu não uso o denominador da fração do numerador que eu estou usando. De novo, eu não vou usar o denominador do numerador que eu estou usando. Então, se eu estou usando o 5, eu não vou usar o 8. Eu tenho que usar os outros. Então, 5 vezes 4 vezes 6. 5 vezes 4 é 20, vezes 6, 120. 120 vai ser o novo numerador da primeira fração. Agora eu vou usar o 3. Então, quer dizer que eu não posso usar o 4. Eu tenho que usar o 8 e o 6. Estou usando o 3, não uso o 4. Uso o 8 e o 6. Então, 3 vezes 8 vezes 6. 3 vezes 8 é 24, vezes 6, 144. 144 vai ser o novo denominador da segunda fração. Agora eu vou usar o 4. O 4 não posso usar o 6. Tem que usar os outros. Vai ser 4 vezes 8 vezes 4. 4 vezes 8, 32. 32 vezes 4, 128. Observe agora que, como usei 3 frações, os números ficaram muito altos. Se eu usar 4 frações, vai ficar alto, mais alto ainda. Então, quanto mais frações eu uso, maior será. Por isso, esse método da borboleta ele é só útil quando apenas 2 frações. Vamos responder a questão da banca NC UFPR. Após colocar em ordem crescente as frações abaixo, avalie as afirmativas a seguir. Essa é uma questão de concurso, tá? Então, ele diz o seguinte, primeiro coloque em ordem crescente. Você vai pegar essas frações e colocá-las em ordem crescente.
As afirmativas que ele quer saber se é verdadeiro ou não é: a menor fração é 1/3, a fração que ocupa a posição central na lista é 4/9, a soma das duas menores frações é um número maior que meio. Vamos lá. Depois você vem aqui e assinala a alternativa correta. Quantas delas são verdadeiras? 1, 2 ou 3? Vem aqui e marca. Vamos começar a resolver. Bom, eu tenho essas frações. Eu tenho que colocá-las em ordem crescente. A primeira coisa que eu vou fazer é pegar os denominadores, os números de baixo, e tirar um MMC. Então, como aqui tem número par, eu vou começar dividindo por 2. 9 não pode, porque é ímpar e sobra resto, então repete. 7 também não. 6 dividido por 2 é 3. 4 dividido por 2 é 2. E 3 não pode, repete. Ainda tem número par, divide por 2. 9 não pode, repete. 7 não pode, repete. 3 não pode dividir, repete. 2 dividido por 2 é 1. E 3 não pode, repete. Não tem mais número par. Aí verifica, o próximo número primo é 3. Tem alguém divisível por 3? Tem. Então coloca 3. 9 dividido por 3 é 3. 7 não pode, repete. 3 dividido por 3 é 1. 1 dividido por 1 é 1. E 3 dividido por 3 é 1. 7 não dá para dividir por 3 porque ele tem sobra, né? Ele não é um múltiplo de 3. Então agora eu divido por 3 ainda porque tem esse número 3 aqui, ó. Então 3 dividido por 3 dá 1. 7 não pode, repete. 1, 1 e 1. Só sobrou 7. Então eu coloco 7 e vou dividir ele. 7 dividido por 7 é 1. Tudo 1. E agora eu vou multiplicar esses fatores. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, 36. 36 vezes 7, 252. 252 vai ser os denominadores. Vou pegar 252, dividir pelo número de baixo e multiplicar pelo número de cima. Então, tenho 252 dividido por 9 vezes 4. Vai dar 112. De novo, com a outra fração. Pego 252, divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. Divido por 7 e multiplico por 2. 252 dividido por 7 vezes 2 vai dar 72. Agora vou pegar 252, dividir por 6 e multiplicar por 5. 252 dividido por 6 multiplicado a 5 vai dar 210. Agora eu pego 252, divido por 4 e multiplico por 3, que vai dar 189. A última fração, pego 252, divido por 3 e multiplico por 1. Vai dar 84. Como eu quero ordem crescente do menor para o maior, eu vou verificar qual desses tem o menor numerador. No caso aqui, eu tenho 84, menor que 84 é 72, então esse vai ser o menor numerador. 72 pertence a qual fração? A segunda, 2/7. Coloco 2/7 cá. Depois de 72, a maior um pouquinho é a 84. 84 pertence a que fração? A 1/3. Vou colocar cá. No meio das duas frações, eu coloco o símbolo de menor, porque é do menor para o maior, crescente. Então, 84 é representado por 1/3. Depois de 84, a maior é qual? 112, 210 ou 189? 112. 112. 112 representa qual fração? 4/9. Então, eu coloco o símbolo de menor e os 4/9. Depois de 112, vai ser 189 ou 210? 189. 189 representa qual fração? A 3/4. Coloco 3/4 cai. E o símbolo de menor sempre separando as frações. E por último, sobrou 210, que representa qual fração? 5/6. Menor, 5/6. Bom, ok. Agora que temos a nossa resposta, vamos às afirmativas. Qual delas são as verdadeiras? Vamos lá. A primeira afirmativa diz que a menor fração é 1/3.
A menor fração é o terço? Não, é a segunda menor. A menor de todas é 2/7. Então, aquela afirmativa já é falsa. Na segunda afirmativa, diz que a fração que ocupa a posição central, a do meio, na lista é 4/9. Será? 4/9. Ok. Essa é a posição central. Na terceira, ele manda somar as duas menores frações e um número que quer saber se esse número vai ser maior que 1/2. Então, vamos ver. Quem são as duas menores frações? 2/7 e 1/3. Eu vou somar essas duas frações e verificar se dá um número maior que 1/2. Eu não dei ainda o assunto de adição, então a gente vai comparar através de retas. Então, olha só como fica. Vou pegar uma primeira reta, dividi-la em 7 partes e pegar duas dessas partes. Está aqui a primeira reta, dividindo em 7 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E vou tomar duas partes. Agora, vou fazer outra reta para 1/3 e dividi-la em 3 partes. 1, 2, 3. E vou pegar uma parte. Ele quer que eu some as duas e quer saber se essas duas vai ser maior que 1/2. Então, vamos fazer uma reta para 1/2. E vou colocar esses dois traços aqui no meio, somando-os. Se os dois traços for maior que a metade, ou seja, 1/2, a afirmativa é verdadeira. Vamos lá. Sim, ó. Os dois traços representam mais de 1/2. Então, a terceira afirmativa está correta. Então, temos duas afirmativas, não é? Corretas, verdadeiras. Quem são? A segunda e a terceira. Qual é a letra? Letra E. Letra E é a resposta. Pessoal, deixa seu like. Se inscreva no canal. Obrigado.